Falando um pouquinho sobre as fases do Design Thinking, a gente pode elencar aqui as 5 fases que nós vamos estudar. Uma fase da empatia, depois a fase da definição, a fase da ideação, a fase de prototipação e a fase de testes. Essas aí são as fases conhecidas do Design Thinking. Uma coisa bem interessante para falar para vocês é, se você pesquisar hoje sobre Design Thinking, hoje no Google, na internet, você vai achar talvez algumas outras abordagens que tem mais do que essas 5 fases que a gente está colocando. Mas essas são as fases que são cobradas na prova de certificação. Então, por isso, nesse treinamento, nós vamos abordar apenas essas 5 fases que a gente falou aqui. Ok? Então, vamos explicar um pouquinho cada uma das fases. Empatia. Essa seria a primeira fase aí do Design Thinking. Mas, afinal de contas, o que é a empatia? A empatia é a capacidade que o ser humano possui de se identificar com certas pessoas e entender os seus sentimentos. Então, muitas vezes a gente olha e fala, olha, essa pessoa é uma pessoa simpática, ou tal pessoa é uma pessoa antipática. Isso vem muito da empatia. Então, a parte de a pessoa ser simpática é quando eles se identificam, né? Já o oposto, né, que é a antipatia, é quando eles não se identificam, ou seja, eles não entendem os mesmos sentimentos. Então, na fase da empatia, você tenta identificar a pessoa, seja seu cliente, seja seu usuário, você identifica o outro e procura entender os seus sentimentos. Dessa forma, essa primeira fase ela é essencial para conhecer e compreender os usuários finais de maneira muito mais profunda. Não se trata aqui apenas de coletar dados estatísticos, né? Isso é importante. Não é coleta de dados, não é levantamento de requisitos. É entender as necessidades do seu cliente, é entender e conhecer o seu cliente ou o seu usuário. Além disso, também é analisar situações, compreender a vida dos seus usuários, bem como os diferentes problemas e necessidades que ele possui. Então, a empatia realmente é você tentar se colocar no papel do seu usuário ou do seu cliente. Essa fase da empatia, ela vem para atender alguns anseios que a gente tem. Então, nessa fase, o que a gente tem? Sente o estado emocional e as experiências do usuário. Então, é nessa fase, é justamente nesse momento, que você começa a entender o quanto aquele problema está afetando emocionalmente o seu cliente, o seu usuário final, quanto isso está sendo prejudicial para ele. Você entende a experiência do usuário. Quando a gente fala que a experiência dele é o caminho que ele segue para chegar até o produto ou até o serviço, né? Então você entende a experiência dele. Você meio que segue o mesmo caminho que ele está seguindo. Também você vai reunir várias ideias. Então é nessa fase aqui da empatia que você reúne as ideias. Você compreende as necessidades do usuário. Você vai definir os personas. Aí quando a gente fala de personas, são personagens fictícios que foram criados para que identifique essas pessoas, esses usuários. Vamos explicar um pouquinho mais para frente. Identifica as tarefas do usuário e seu ambiente e identifica também o contexto de uso dos produtos ou dos serviços que ele está consumindo. Então, nessa fase da empatia, você realmente vai buscar e ter esses objetivos. E aí vem uma coisa interessante. Algumas perguntas que a gente precisa responder ao final dessa fase. Quais são então essas perguntas, né? Quem são os usuários? A gente vai tentar identificar quem são os usuários, quem são os nossos clientes, o que realmente importa para eles e como eu me identifico. Então, uma fase de sucesso, né?
Final de fase de empatia de sucesso é se você conseguir responder a esses questionamentos e atender a esses objetivos aí da fase de empatia. E como falou, é a primeira fase e uma das mais importantes dentro do processo de design thinking.